mais no culto. Bom, então hoje, a oração de 17 de março será no livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao 12. Então, repetindo, caso queiram abrir, é o livro de Marcos, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12. Bem, hoje nós tratamos então de uma passagem muito conhecida, a parábola dos lavradores maus, e ela trata de uma indireta, muito direta, de Jesus aos líderes religiosos da época. Uma crítica às suas más atitudes, não só para com os enviados do Senhor, mas com o próprio Deus. E, bem, eu creio que o texto fale muito por si só, mas gostaria de destacar alguns pontos. Então, vamos à leitura. A parábola dos lavradores maus. Então, Jesus começou a lhes ensinar por meio de parábolas. Um homem plantou um vinhedo, construiu uma cerca ao seu redor, um tanque de prensar e uma torre para o guarda. Depois, arrendou o vinhedo a alguns lavradores e partiu para um lugar distante. No tempo da colheita da uva, enviou um de seus servos para receber sua parte da produção. Os lavradores agarraram o servo, o espancaram e o mandaram de volta de mãos vazias. Então o dono da terra enviou outro servo, mas eles o insultaram e bateram na cabeça dele. O próximo servo que ele mandou foi morto. Outros servos que ele enviou foram espancados ou mortos, até que só restou um, seu filho muito amado. Por fim, o dono o enviou, pois pensou: certamente viverá meu filho. Os lavradores, porém, disseram uns aos outros: aí vem o herdeiro da propriedade, vamos matá-lo e tomar posse desta terra. Então o agarraram, o mataram e jogaram seu corpo para fora do vinhedo. O que vocês acham que o dono do vinhedo fará? Perguntou Jesus. Ele virá, matará os lavradores e arredará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Os líderes religiosos queriam prender Jesus, pois perceberam que eram eles os lavradores maus a que Jesus se referia. No entanto, por medo da multidão, deixaram-no e foram embora. Bom, nós estamos num período muito próximo à Páscoa, então eu creio que os textos bíblicos já se afunilam um pouco para o tema muito importante que se é tratado na Páscoa normalmente. Creio que seja uma reflexão de ano todo, mas como o Dia das Mães, dos pais, das crianças, todo dia a dia. Mas nós temos uma data especial para comemorar. E, bem, eu fiz algumas associações metafóricas, como ele fala que os líderes religiosos que queriam prender Jesus se viam como os lavradores malditos por ele. Exato. Eu fiz algumas comparações. Então, o dono do vinhedo é o próprio Deus, como eu imagino vocês também imaginam. Bem, cuja vinha refere-se ao reino do Senhor. Encarregou lavradores para cuidarem da produção. Em outras palavras, a nação judaica como um todo, referindo-se principalmente aos mestres declarados comum ao povo, ou seja, líderes religiosos, em geral, da religião judaica. Encarregado de buscar o bem-estar de todo o corpo. Todos os servos enviados, aqueles que foram mortos, abatidos, de alguma forma muito violentados, eu diria, representam os profetas antigos que, como os da parábola, foram igualmente rejeitados e maltratados pelos corruptos, também conhecidos como lavradores maus. E chegado o tempo, Deus mandou para enfrentá-lo seu filho muito amado, Jesus. Bem, ele prediz as ações dos maus para com o filho, que mais tarde foram concretizadas pela rejeição e morte do enviado. E não foi um envio mal pensado, pelo contrário. Não foi um envio mal pensado, ele expôs seu filho ao perigo com um propósito. Ou seja, sabia que o tratamento por parte dos lavradores maus não seria diferente com o herdeiro da propriedade, poderia ser até pior, na minha opinião. Mas ainda assim o enviou. Por que será? Bem, ele não precisava ter disposto do próprio filho, mas tanto nos amou que, bom, por nós o deu. Então, ao contrário do trágico fim da parábola, ele ressuscitou entre nós vivendo até os dias atuais. E derrotou a morte e redime todos que nele creem, salvando-nos da perdição. Então, a pedra rejeitada foi transformada em pedra
Pai. Foi elevado ao lugar de mais alta honra por obra do Senhor. Então, o dono do vinhedo, como diz Jesus no versículo 9, virá, matará os lavradores e arrendará o vinhedo a outros. Eu penso muito na descrição do Salmo 18, do versículo 6 ao 11, que é outro texto sugerido para hoje. Então, se vocês gostariam de ler, eu vou estar abrindo. Novamente, é o Salmo 18, do versículo 6 a 11. Creio que seja uma grande demonstração do poder de Deus no enfrentamento ao mal. Então, vou estar lendo. Em minha aflição, clamei ao Senhor. Sim, pedi socorro a meu Deus. De seu santuário ele me enviou. Meu clamor chegou a seus ouvidos. A terra se abalou e estremeceu. Tremeram os fundamentos do monte, agitaram-se por causa de sua ira. De suas narinas saiu fumaça, de sua boca fogo consumidor. Brasas vivas saíram dele. Ele abriu os céus e desceu, com nuvens escuras de tempestade sobre os pés. Montado num querubim que parava sobre as asas do vento. Envolveu-se num manto de escuridão com densas nuvens de chuva. Então, a justiça será feita, e no futuro reinará a paz. Temos somente o dever de confiar e seguir o que é o nosso propósito. Então, que possamos firmes permanecer na esperança que nos foi dada, vislumbrando